Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. E não é uma pausa na nossa série de Judas, tá? Nós ainda estamos meditando no tema central da Epístola, no versículo de número 3, que é a batalha pela fé. Tá tudo ok aqui, Edna? Certinho? Muito bem. Ela me deu instruções para evitar o problema tecnológico. Então, abra em Tiago, capítulo de número 1, versículos de 2 a 4. Vamos pegar aqui um pouquinho da sabedoria de Tiago, um pouquinho emprestado a sabedoria dele, não é? É muito comum nós recorrermos a Tiago quando estamos estudando alguns livros no Novo Testamento, inclusive porque Tiago, em certo sentido, no sentido do conteúdo, ele se assemelha a um livro de sabedoria. Alguns comparam, inclusive, com o Provérbios do Novo Testamento, não é? Então vamos ler aqui, versículos de 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Senhor Deus, nós oramos mais uma vez. Tua palavra está diante de nós, ela é santa, ela é irrepreensível, ela é perfeita, Senhor. E nós dependemos completamente de Ti para entendê-la. Nós te pedimos clareza para isso, nós te pedimos iluminação da parte do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã. Ensine a mim ao falar, ensine aos meus irmãos a ouvir, dá-nos um coração dócil, Senhor, um coração ensinável, para que possamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos meditando no versículo de número 3 da Epístola de Judas, onde nós encontramos o tema central de toda a epístola, que é a batalha pela verdadeira fé. Nós vamos ver aqui, ainda que a batalha pela fé, ou a batalha, de modo geral, que Judas trata na sua epístola, seja uma batalha coletiva, não é? Ele está falando de uma batalha em que a comunidade de fé vai ter que se empenhar para batalhar, lutar pela fé. E aqui em Tiago nós vamos identificar a batalha, ou as provações, as lutas de maneira geral. Ainda assim, nós podemos aplicar aqui aos nossos problemas, aos problemas que nós enfrentamos de todo tipo, e é isso que eu pretendo fazer, tomando a epístola de Tiago emprestado. Muito bem, queria pedir para você, principalmente aqueles que são mais recentes, crentes há menos tempo, digamos assim, ou presbiterianos há menos tempo, que você pegue aí o seu inário, abra comigo aí, o inário que está próximo de você, abra aí no hino de número 108, queria ler com você a primeira estrofe apenas e o refrão. Aqueles que sabem de cor não tem problema. Vamos ler juntos? Primeira estrofe e o refrão diz assim: Se paz a mais doce me deres, se dor, ó seja o que for, que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Nós cantamos essas palavras, nós repetimos essas palavras constantemente. Talvez você que está aqui há muito tempo, você já tenha perdido as contas de quantas vezes você cantou esse hino. Mas essa é uma realidade na nossa vida, irmãos. A gente vive isso daqui que a gente acabou de ler. Se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Isso é uma realidade para nós. Ou no primeiro sofrimento, na primeira provação que nós enfrentamos, Jesus já não nos faz tão felizes assim. Nós vamos ver aqui em Tiago como os cristãos no primeiro século, na igreja primitiva, encaravam o tema das provações, como eles enfrentavam esses momentos de batalha no qual fala Judas. Eu não sei se você conhece, eu tenho certeza que alguns não, a história desse hino, a história do hino 108. Talvez se você ainda estiver com o seu inário aí, ele contenha o nome do autor do hino, né? Ele era um advogado chamado Horatio Spafford e ele morava em Chicago
com sua mulher e seus 4 filhos, ou suas 4 filhas, e ele enviou a sua mulher e as suas filhas para a Europa de navio. Durante a viagem, aquele navio sofre um acidente, naufraga, não é? E ele recebe uma carta como resposta da sua esposa, dizendo apenas 2 palavras: salva sozinha. Suas 4 filhas haviam morrido durante aquela viagem de Chicago até a Europa. E ele vai, pega um navio, vai ao encontro da sua esposa na Europa, e quando ele está passando nas proximidades do lugar onde as suas filhas haviam morrido, ele escreve e compõe esse hino: sou feliz com Jesus. Eu perdi minhas 4 filhas, eu tenho uma dor e um sofrimento terrível. E eu usei esse exemplo, eu peguei o exemplo do hino 108, porque é possível que alguns de nós consideremos essa a maior dor que um homem pode sofrer, perder seus filhos. E ainda assim, tendo perdido as suas 4 filhas, ele é capaz de compor esse hino: eu sou feliz com Jesus. Se o Senhor me der uma paz doce a gozar, eu sou feliz com o meu Salvador. Não pela paz somente, mas eu sou feliz em Jesus. Mas se o que o Senhor propor a mim, se o Senhor me conduzir a dias difíceis, se o que a tua providência tiver para mim forem momentos de provações, de tentações, eu também sou feliz com o meu Senhor, com o meu Salvador Jesus. E a pergunta que nos fica é como nós encaramos esse tema. Será que isso aqui é uma realidade para nós? Nós que vamos batalhar pela fé, conforme Judas nos convoca a fazer, nós estamos felizes, contentes no Senhor? Então, vamos começar aqui nesse texto que nós lemos, vendo qual era a postura que Tiago esperava daqueles irmãos em momentos de batalhas, em momentos de provações, em momentos difíceis e em problemas que não eram pouco difíceis, não, eram problemas muito sérios, aqueles que os irmãos a quem Tiago escreve passavam e também aqueles irmãos a quem Judas escreveu passavam. Versículo 2 diz assim: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Eu estou lendo na NVT. Tende por motivo de muita alegria o passardes por provações. Primeira coisa que nós vamos considerar aqui, irmãos, não é motivo de alegria ou não é comum, não é normal, não é intuitivo, não é natural ficar feliz ao passar por provações. Vamos estabelecer isso? É algo completamente antinatural. Não é aquilo que a minha natureza me inclina a fazer. Pelo contrário, qual é o comum no meio das provações? É perder a alegria. Então, que história é essa que o Tiago está falando? Que eu estou cheio de problema, num monte de tribulação, e eu tenho que me alegrar. Do que Tiago está falando? O que ele espera de mim? E ele começa utilizando esse termo aqui: considerem por motivo de grande alegria. Considerar, esse termo utilizado por Tiago, ele se refere a uma escolha intencional, uma escolha racional, uma escolha consciente. Então, se a reação natural, em meio à batalha pela fé, ou em meio às tribulações que nós enfrentamos de modo geral, é o desânimo, é a tristeza, é aquela sensação de angústia interior, o que Tiago está fazendo é pedindo aos crentes que eles façam um esforço intencional. Eu sei que o normal é vocês se desesperarem, é vocês ficarem angustiados. Eu sei que essa é a tendência natural ao passar por provações, mas eu peço a vocês que vocês considerem, que vocês façam um esforço intencional, racional, e troquem essa inclinação ao medo e fiquem alegres. Não deixe que a natureza pecaminosa de vocês domine a sua reação em meio aos problemas. E se esforçar aqui, irmãos, não é um emocionalismo barato, digamos assim. Não é disso que Tiago está falando. Ele não está mandando nós sermos fingidos, sabe? Tapar o sol com a peneira, dizer que tudo vai bem quando nada vai bem. Pelo contrário, né? Aí daquele que chama o doce de amargo e o amargo de doce. É problema, nós não precisamos fingir que nada está acontecendo. Não é disso que ele está falando. O que ele está dizendo é: tomem uma decisão, considerem. Esforcem as suas mentes. Quando a tribulação chegar, estejam preparados para que vocês reajam a ela de forma adequada, se alegrando em Cristo. Reajam como crentes. Reajam como Cristo reagiu. Se alegrem. Decidam racionalmente, intencionalmente, reagir assim no meio das batalhas, no meio das provações. E veja, não é se alegrar de qualquer maneira, não é qualquer alegria que Tiago nos manda ter. Ele diz assim, com uma grande alegria.
Versículo 2. Considerem motivo de grande alegria. Não é um sorriso fingido no meio das provações. É uma alegria completa. O termo aqui sugere intensidade. É uma alegria sem murmuração, sem mistura, sem queixa. É uma alegria sem rancor. No meio da provação, sem queixa, é uma alegria pura, genuína. Uma alegria verdadeira, completa, sem nenhuma mágoa. É o que Tiago está dizendo. Não se torne amargurado em meio às provações, em meio às batalhas. Não deixe a angústia te vencer, não deixe a mágoa te vencer, porque existe um motivo para se alegrar no meio das tribulações, e nós vamos ver mais adiante que motivo é esse. Tem pessoas que passam por momentos difíceis, por problemas, por grandes problemas, e elas se tornam pessoas amarguradas, pessoas muito melindrosas, pessoas que começam a se tornar reclamonas, reclamam de tudo, estão sempre insatisfeitas, nunca podem cantar com sinceridade de coração, sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, eu sou feliz com Jesus. Nunca elas podem cantar sinceramente, porque os problemas as machucaram de tal forma que elas se tornam amargas, se tornam pessoas melindrosas demais. E veja, irmãos, não é que os crentes aqui, no meio das provações, eles só podem ficar alegres sempre. Não é disso que Tiago está falando, ele não está falando de fingimento. Mas é porque no meio dos problemas eles consideram, eles decidem pela fé confiar totalmente em Jesus, no meio das tribulações, no meio dos problemas. Eles decidem não reclamar. Veja, eles estão inclinados a reclamar no meio das provações. Mas eles consideram racionalmente não reclamar. Eles consideram confiar em Jesus. A alegria é um fruto do Espírito, não é? Então, pelo poder do Espírito, a nossa tendência antinatural é vencida. Porque uma obra está acontecendo em nós. Não é um fingimento, não é forçação de barra. Não é para inglês ver essa alegria. Agora, se já é contraintuitivo ficar alegre no meio das tribulações, o motivo que Tiago dá para esses irmãos ficarem alegres é mais antinatural ainda. Porque se eu digo para você assim, olha, fique alegre, você está passando por um problema muito, muito grande, se eu tento te animar, a tendência natural ou a maneira mais fácil de eu te animar qual é? Dizendo que tudo vai melhorar. Sim ou não? É um jeito natural. Você bate nas costas da pessoa e fala, fica tranquilo, vai melhorar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, essa tribulação vai passar, mas não é isso que Tiago faz. Tiago não está dizendo assim, ó, se vocês estão doentes, basta trazer uma oferta, basta fazer uma oração, basta ser fiéis e vocês vão ser curados. Se vocês estão sem dinheiro, Deus vai providenciar amanhã um emprego melhor. Se teu filho está desviado, em algum momento a palavra de Deus vai alcançar o coração dele, ele vai voltar para a igreja, teu marido vai melhorar, tua mulher vai melhorar, teu casamento vai ser uma benção. Tiago não se utiliza desses artifícios para animar ou para estimular a alegria naqueles irmãos. Olha o que Tiago diz, versículo 3. Pois vocês sabem que quando a fé de vocês é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Estou lendo na NVT. Vocês sabem que quando a fé de vocês é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Por que então os crentes devem agir de maneira tão antinatural, de maneira tão estranha? Por que é estranho pedir para alguém ficar alegre no meio das provações? Claro que é, né? Vamos ser realistas. É difícil, é muito inesperado esse pedido de Tiago. Mas então por que nós devemos nos alegrar no meio das provações? É porque Deus vai resolver os nossos problemas do dia para a noite? Não é. Não é isso que Tiago faz. Eu sei que tem lugares e tem igrejas e tem falsos mestres que ensinam essas coisas, mas isso não é verdade. Esse é um falso evangelho. Tudo aquilo que ocorre ao ímpio pode ocorrer também ao crente. O homem que escreveu o hino 108, ele era um crente e ele perdeu suas 4 filhas. Uma dor terrível, tremenda. Coisas acontecem conosco, os crentes. Então Tiago, o que ele está fazendo é dizer o seguinte: existe uma oportunidade no meio das provações. Olha o que ele está dizendo aí. Nós devemos saber, versículo 3, que Deus usa as provações para aperfeiçoar a nossa fé e nos deixar crentes mais fortes. Então Tiago está dizendo o seguinte: Deus está fornecendo uma oportunidade de vocês crescerem no meio das provações. É uma oportunidade de demonstrar integridade espiritual em meio aos momentos difíceis.
E aqui eu repito mais uma vez. Tem alguma coisa mais antinatural do que isso? Tem alguma pessoa, pense você, tem alguma pessoa que deseja esse tipo de oportunidade? Olha, vou te dar uma oportunidade de crescer. Uma oportunidade boa para você crescer. Mas você vai ter que passar por uma situação muito difícil para crescer. É antinatural, a gente não quer. Já viram aqueles desafios da internet? Você aceitaria ganhar R$1 milhão para atravessar esse oceano cheio de tubarões brancos? Essas perguntas assim. É antinatural, não é? A proteção da própria vida. Então, o que Tiago está dizendo é, vocês devem se alegrar, porque Deus está providenciando uma oportunidade de crescimento para vocês no meio das tribulações. Então, quer dizer que se eu orar assim, Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero que o Senhor me santifique, eu quero ser menos orgulhoso, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais generoso como Jesus foi. Então, se eu orar assim, dessa maneira, pode ser que Deus me responda positivamente, me enviando tribulações? Pode ser. Pode ser que esse seja um método, ou que Deus utilize essas provações para o nosso crescimento. Então, a questão aqui é, ou não é, se alegrem por causa dos problemas. Isso não seria verdade. Não seria lúcido falar isso. Não é isso que Tiago está dizendo. É se alegrem por causa da oportunidade. Vocês aí no meio dos problemas, vocês têm uma oportunidade. Não é para ficar alegre com o problema. O problema entristece mesmo a gente. O problema causa dor, faz sofrer. Mas lembrem-se, vocês são crentes. Deus está providenciando uma oportunidade para vocês crescerem. E às vezes, irmãos, nós sucumbimos justamente por causa disso. Porque a gente foca no problema no qual nós estamos passando, nós focamos nas batalhas, nós focamos nas provações e nós nos esquecemos ou desconhecemos que elas são oportunidades que Deus está nos dando para que a nossa fé seja refinada, para que a nossa fé cresça. Nós não sabemos, às vezes, por que o justo sofre tanto, né? Asaf no Salmo 73. Por que o ímpio prospera e o justo sofre tanto? Eu não entendo esses sofrimentos, essas provações que Deus me conduz a passar. E nós, porque desconhecemos ou porque ignoramos essa obra que Deus está realizando no meio das provações, nós deixamos de desfrutar, de aproveitar essa oportunidade, de glorificar a Deus durante o sofrimento. Nós devemos tirar proveito das tentações. Nós devemos glorificar a Deus. Deus espera uma certa resposta de nós no meio das provações, no meio das dificuldades. Porque existe um certo estágio de fé, um lugar no qual os crentes só podem alcançar quando eles são submetidos a provações severas. Nós só atingimos certo lugar de maturidade quando nós passamos por certas provações no meio da dor, no meio da escassez, no meio da solidão, no meio do abandono, quando nós somos traídos. Nesses momentos, ou esses momentos, são oportunidades que Deus está nos dando para que nós possamos trabalhar a nossa paciência, a nossa perseverança e que a nossa fé seja refinada. Perceba, Jesus começa o seu ministério logo após ter sido conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E ele é tentado durante 40 dias. E depois de ser tentado, aquela ocasião ali, ou naquela ocasião, Deus estava proporcionando ao seu filho uma oportunidade de glorificar ao Pai. E Jesus glorificou o seu Pai quando foi tentado no deserto. Então, essas lutas, segundo Tiago está nos dizendo, que sempre nos acompanham, olha o que ele diz, essas lutas sempre nos acompanham. Não existe promessa, irmãos, de uma vida sem problemas. Eu sei que tem pessoas que acreditam nesse tipo de evangelho, mas não existe esse tipo de promessa na Bíblia. Deus nunca nos fez essas promessas desse sentido. Pelo contrário, né, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Os apóstolos sofreram aflições terríveis. Mas essas aflições e esses problemas, essas batalhas que sempre nos acompanham, se elas forem enfrentadas com verdadeira fé, da maneira que Deus requer de nós, elas podem trazer e trarão maturidade espiritual. E o texto aqui de Tiago diz que essa maturidade tem nome. Essa maturidade se chama perseverança ou paciência. Digamos assim, a perseverança, a paciência, ela é o agente de Deus no meio das provações, no meio das tribulações. Olha o final do versículo 3. A prova da vossa fé opera a paciência. Ou na NVT, a paciência tem oportunidade de crescer. Então as provações existem na vida dos crentes para que
a paciência tenha uma oportunidade de crescer. Isso é um ensino constante no Novo Testamento, enfatizado por todos os escritores. Eu vou citar aqui, por exemplo, Romanos 5, versículos 3 e 4. Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A figura aqui de paciência e de perseverança é daquele indivíduo que carrega um fardo muito pesado, não é? E ele está disposto a carregar aquele fardo até o final, até o seu caminho terminar, independente do peso, independente das circunstâncias, das dificuldades. E essa capacidade de paciência, de permanecer na fé pacientemente, em comunhão com Cristo, se alegrando no meio das provações, ela é, sem dúvida, o propósito maior das provações. E aqui eu quero falar aos irmãos uma percepção que é muito fácil de se alcançar se nós abrirmos nossos olhos, irmãos. Nós vivemos numa geração muito mal acostumada. Se nós olharmos para gerações anteriores, e não precisamos ir muito longe não, tá? Bem próximo de nós vamos perceber que nós somos uma geração muito pouco perseverante, muito pouco paciente, de pele muito fininha, sabe? Qualquer coisa machuca, qualquer coisa melindra. Eu trouxe aqui dados para os irmãos, mais uma vez apelando para perda de filhos, que provavelmente é a dor mais profunda que alguém pode sentir, pelo menos muitos vão pensar assim. Taxa de mortalidade infantil, a última que saiu em 2023, crianças até 1 ano. 11 mortes, 2023, no Brasil. 11 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Então, 1,1% das crianças até 1 ano que morreram ou que nasceram em 2023, a cada 1.000, 11 morreram. Se nós recuarmos um pouquinho até 1990, nós vamos encontrar 50 mortes a cada 1.000 crianças nascidas. Mais um pouquinho atrás, em 1940, o número de mortos era 161 a cada 1.000. Então, de 1% já pulou para 16%. Veja, eu não vou recuar mais, tá? Eu vou parar no século XIX. Em meados do século XIX, por volta de 1850, eram até 300 mortos, 30% a cada 1.000 nascidos. Percebe comigo? 30% das crianças morriam no primeiro ano de vida. Pais perdiam seus filhos de forma muito comum. E eu não vejo esses homens, os crentes, nos quais nós temos testemunho nesse período, eu não vejo eles deixando de perseverar. Eu não vejo eles, sabe, decepcionados com a igreja, decepcionados com Deus. Eu vejo eles escrevendo hinos, o hino 108. É isso que eu vejo eles fazendo. E a nossa geração, muito melindrosa, muito desacostumada. Nós vivemos uma vida muito mais confortável do que qualquer geração anterior viveu. Você vai chegar em casa, ligar o seu ventilador. Se a condição estiver um pouquinho melhor, você vai ligar o seu ar-condicionado nesse calor. Não é? Tem gente que não dorme nem sem o barulhinho do ventilador, né? Só o barulhinho, pode estar frio, precisa daquele barulhinho para dormir. Né? Nós somos mal acostumados. Graças a Deus por isso. Isso é uma bênção de Deus sobre nós. Mas veja, nós, dentro de tantos outros exemplos, nós não podemos deixar de exercitar a nossa perseverança, a nossa paciência. E eu não estou querendo dizer, irmãos, que os nossos problemas não são reais. Eu não estou menosprezando os problemas da nossa geração, não é isso. Nossos problemas são reais, eles existem, mas nós temos que criar uma casca mais grossa um pouquinho. Nós temos que deixar a perseverança trabalhar, a paciência trabalhar no meio das provações, porque ninguém trabalha paciência quando tudo está bom. Ninguém trabalha paciência e perseverança quando as coisas estão indo de vento em popa. Se o navio não afunda com a esposa do escritor, ele não compõe um hino. Sabe? Ele não percebe que Cristo é suficiente mesmo em meio às provações, mesmo em meio à mais alta dor. Ele não iria perceber. Quando ele percebe? No meio das provações. Ele percebe, Cristo é o suficiente para me alegrar. Eu sei, eu sofri a mais alta dor. E Cristo me alegra. Cristo, o meu Senhor é o suficiente. Então,
É por isso que Deus permite que os crentes sofram. Veja, nós não temos todas as respostas para o sofrimento. Nós não sabemos todos os motivos pelos quais Deus nos permite sofrer, mas nós temos algumas respostas. E uma das respostas é esse: Deus quer o nosso amadurecimento mediante o crescimento da paciência. Exercite a sua paciência em meio aos problemas. Então Deus está te enviando essas lutas, sejam elas coletivas, ou sejam as suas próprias lutas aí na sua vida individual, suas lutas interiores, suas lutas familiares. Deus está te enviando essas lutas querendo te fazer crescer. É motivo ou não para se alegrar? Não é para se alegrar com um problema. Ninguém aqui é fingido dizer que está tudo bem. É para se alegrar com uma oportunidade. Quando o ímpio passa por um problema, está num dia muito difícil, que a paciência já esgotou, ele xinga um palavrão, não é? E respira em quem estiver ao redor, né? Não fica perto não, que o camarada fica fora de si. O que nós devemos fazer? Como é que um crente reage? A gente olha para o céu, se alegra e lembra: meu Senhor está me dando uma oportunidade de exercitar a minha paciência. Eu me lembro do meu Senhor. E eu aproveito aquela oportunidade, eu falo assim: eu vou glorificar a Deus no meio da provação. É agora que eu vou dar o meu testemunho. Eu vou glorificar o meu Deus, sendo fiel, sendo aprovado no meu teste. Não existe treinamento de paciência quando tudo vai bem. Então a oportunidade é boa. O problema é ruim, mas a oportunidade é boa. E aí nós chegamos no versículo de número 4. Tiago dizendo assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Então é necessário que a paciência cresça, olha o que ele está dizendo, através das provações, até estar completamente desenvolvida. Só aí você vai ser maduro. Então a paciência tem que crescer. Henrique, na minha opinião, eu já passei por problema demais, já tá bom. Se ainda não acabou, é porque ainda tem alguma coisa para crescer aí. Sabe? Deus está só podando ali a árvore, mas vai crescer. Sabe a árvore que aceita poda e depois ela cresce mais depois que você poda? Pois é. Então ainda tem espaço para crescimento. Então nós aprendemos 3 coisas aqui com o versículo de número 3, muito importantes. Primeiro, nós não estamos passando por coisas aleatórias na vida. Esse também isso é um perigo muito grande. Você achar que as coisas que estão acontecendo por acaso. Ou Deus está sendo pego de surpresa, sabe? Uma vez que você tomou determinado caminho, Deus foi surpreendido e agora ele está tendo que criar uma rota alternativa, recalcular o teu GPS para acertar as coisas. Isso não é verdade. Nós não passamos por coisas aleatórias. Como é que eu posso saber disso? Olha o que Tiago diz no versículo 4. Existe uma obra a ser feita e ela precisa ser completa. Ou seja, as provações serão enviadas, eu serei conduzido às tentações, às provações, às lutas, às dificuldades, na medida em que essa obra precisa ser completa. O que está faltando para a obra terminar? Quando você está fazendo lá sua obra em casa, os construtores, aí, os arquitetos, você olha, não, agora é o acabamento. Não adianta trazer tinta para pintar, não é hora de pintar, é hora do acabamento. Deus é o construtor, Deus está fazendo essa obra aí, ó. E essa obra só vai terminar quando ela for perfeita. Então não é aleatório. Segunda coisa, Deus tem um propósito santo em tudo que ele faz. Olha o que ele diz aí, versículo 4. Para que sejais perfeitos e completos. Essa é a intenção de Deus. Deus nunca nos conduz a momentos difíceis, a lutas e a provações desejando o nosso mal. Tem pessoas que se rebelam contra Deus. Tem pessoas que se revoltam porque Deus permitiu que eu passasse por isso. É tanto sofrimento. Como diz o poeta Tim Maia, né? Uns nascem para sofrer enquanto o outro ri, né? Tem gente que você olha mesmo, é muito sofrimento. A pessoa não consegue identificar a razão. Pois é, Tiago está dizendo. Deus tem um propósito santo nisso. Te fazer crescer. O Espírito Santo não conduziu Jesus ao deserto com a intenção de que Jesus fracassasse no teste. Não, pelo contrário. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e o próprio Espírito Santo e o Pai o fortaleceram, o protegeram para que ele vencesse o tentador. Então Deus tem bons propósitos. Qual é o propósito? Tiago está dizendo, para que você seja perfeito. Existe uma obra em andamento na sua vida. E às vezes, para que essa obra alcance a perfeição, Deus vai precisar te conduzir a problemas. Há momentos difíceis. E eu estou focando aqui dando ênfase que Deus nos conduz a todas as circunstâncias
para enfatizar a soberania de Deus. Deus é soberano em todas as circunstâncias, irmãos. Deus determinou, Deus controla toda a santa providência. Deus é bom, perfeitíssimo, boníssimo, infinitamente amoroso. Mas Ele é soberano e nos conduz em todas as circunstâncias da nossa vida. Nada é aleatório. E Ele quer o nosso bem. E por fim, o texto diz o seguinte, no versículo 4 aí, que os benefícios desse teste, eles só serão alcançados quando o crente corresponde de maneira adequada. Veja, nem todo mundo que passa por problemas é conduzido a Deus, se volta para Deus. Você pode perceber isso. Tem gente que abandona a fé. Tem gente que sai da igreja, tem gente que sai de casa. Então, nem todo mundo que passa por provações, por problemas, responde positivamente. E essa pessoa que não respondeu positivamente, ela não vai ter a obra da paciência sendo exercitada dentro dela. Não vai. O camarada lá que xingou e brigou com todo mundo que estava ao redor quando ele perdeu a paciência. Pois é, a paciência não estava trabalhando, ela não exercitou, ela não edificou, não fez a obra que ela tinha para fazer. Então, os crentes, quando respondem positivamente, de maneira adequada, da maneira que Deus espera a esses testes da vida, aí sim, os crentes permitem que a perseverança faça o trabalho dela. Eu vou ler o Salmo de número 56, versículos 8 e 9. Olha o que Davi disse. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Versículo 9. Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Sabe quando Davi escreveu isso aqui? Uma coisa sei, Deus está do meu lado. Ele era prisioneiro dos filisteus em Gate. Ou em memória, não se sabe, pode ser que ele tenha escrito em outro momento, mas se referindo à sua prisão. Então Davi, preso, provavelmente pelos seus maiores inimigos, lembre-se, Golias era filisteu, e Davi está escrevendo isso aqui, uma coisa sei, Deus está do meu lado. Por quê? Porque ele recolheu as minhas lágrimas, ele conhece as minhas lágrimas, e ele recolheu as minhas lágrimas. Ou seja, importantes ensinamentos aqui de Davi. Primeiro, o sofrimento nos alcança, nos atinge. Porque teve lágrimas, ele chorou, ele passou pelo sofrimento. Então o crente não está isento do sofrimento, ele foi preso pelos filisteus. Mas ele diz assim, olha, eu posso confiar, eu confio em Deus, Deus está do meu lado, porque Ele conhece as minhas lágrimas e Ele está recolhendo as minhas lágrimas. Então nós, irmãos, no meio das provações, nós devemos confiar na bondade de Deus, na sua fidelidade, no seu amor. Não nos alegrar com o problema em si. Essa seria uma mensagem falsa. Não seria verdade se eu mandasse você ficar alegre no meio do problema ou por causa do problema. Agora, considere motivo de grande alegria. Considere intencionalmente que Deus está te dando uma oportunidade de crescer. E se alegre no seu Senhor bondoso. Ele tem boas intenções ao te enviar essas provações. Ele quer tirar, irmãos, as impurezas da nossa fé. Ele quer trabalhar na nossa santificação. Nós ainda estamos sendo salvos dos nossos pecados, das nossas amarguras, da nossa autonomia. As provações, elas nos mostram que nós não somos autônomos. Porque a verdade é que nós não somos autônomos nem quando tudo vai bem, mas nós pensamos que somos. Mas as provações, as tribulações, elas nos lembram que nós não somos autônomos. Existe um Deus soberano, governador de todas as coisas. Nos lembra que nós temos um Senhor. E é isso que as provações querem fazer conosco, exercitar a paciência, nos fazer crescer, nos lembrar dos cuidados do nosso Senhor e nos apegarmos a Ele. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.